Bom, aqui, né, a gente vai finalizar essa parte de controle da glicemia, né, falando justamente da insulina e do glucagon, tá? Então, a insulina e o glucagon são os dois hormônios, né, produzidos pelo pâncreas, sendo a insulina nas células beta e o glucagon nas células alfa, e eles vão ter ação contrária, né? A gente chama de ação antagônica, né? Eles são hormônios opostos. A insulina tem ação hipoglicêmica e o pâncreas hiperglicêmica. Tá? Então, a insulina vai estimular a captação de glicose pelos tecidos, a glicólise e a glicogênese, e também a lipogênese, tá? Ela vai pegar uma parte dessa glicose aí e estocar na forma de gordura. O glucagon já tem a ação contrária, tem a ação hiperglicêmica, né? E ele vai mobilizar, vai estimular processos onde eu tenho quebra, né, de moléculas, convertendo isso em glicose, tá? E jogando para o sangue, jogando para a corrente sanguínea. Então, ele aumenta a nossa glicemia. Aqui a gente tem um gráfico que mostra mais ou menos a ação desses hormônios no organismo. Então, aqui, ó, o gráfico considera nessa linha de baixo 3 refeições, 6 horas, meio-dia, 6 horas da tarde. Percebam que no momento das refeições, ó, é onde o alimento entrou, subiu o gráfico aqui. Essa curvinha de cima é a curva de insulina. Logo após a ingestão do alimento é onde eu tenho, ó, a concentração ou os picos de insulina acontecendo. Por que acontece esse pico logo depois da ingestão de alimento? O alimento entrou, está sendo quebrado, carboidrato sendo disponibilizado ali, glicose chegando na corrente sanguínea. Essa glicose pode ficar em excesso na corrente sanguínea? Não. Então é onde a insulina começa a entrar em ação para ir, ó, diminuindo essa glicemia, jogando glicose para o tecido, para ser estocada no fígado, ser estocada no músculo, e por isso que o pico dele a gente chama de pós-prandial, né? Logo após as refeições. E aí, ó, nessa etapa aqui, o glucagon, que é essa linhazinha verde, tá baixinho. Mas ele começa a subir, ó, entre uma refeição e outra. Então, a gente pode dizer que a concentração de glucagon, ela tá elevada nos períodos de jejum. Só que, ao contrário da insulina, ela não faz pico, tá? A gente não tem um pico e uma queda. Ó, ela vem aos pouquinhos, faz uma curva, desce. Vem aos pouquinhos, faz uma curva e desce de novo. Então, esse aqui é o glucagon. E aqui os níveis de glicose, mais ou menos ali se mantendo. Então, insulina e glucagon vão agir em momentos contrários, né? Insulina pós-prandial, glucagon ali no período de jejum, para que a glicose se mantenha relativamente estável. Essa aqui é a homeostase da glicemia no nosso organismo. Aqui a diferença, né, entre os dois, né, no metabolismo de pós-refeição. Então, acabei de comer, vai ter uma insulina elevada e o glucagon está baixo, tá? Então, a gente está no estado ali de absorção do alimento. Metabolismo pós-absortivo, o alimento já foi absorvido, já foi tudo trabalhado, eu estou no período de jejum. A insulina começa a ficar baixa, eleva o glucagon, tá? Isso no período ali entre 6 e 12 horas. E dentro de análises clínicas, né, o que tem a ver carboidrato com o nosso dia a dia dentro do laboratório? Primeiro de todos é a glicemia, né? Então se faz o exame de glicemia, que a gente já discutiu nos vídeos anteriores, para avaliar ali os níveis de glicose. Teste de tolerância à glicose é para avaliar, por exemplo, se essa pessoa tem a possibilidade de estar ficando pré-diabética, né? Ou então está ali na faixa de quase diabetes, né? A insulina não está fazendo efeito dela, a glicose está ficando mais alta do que deveria, está demorando a ser metabolizada. E a tolerância à lactose, para avaliar se a pessoa tem ou não intolerância à lactose. O intolerante à lactose ele pode ser feito oral com ingestão, com ingestão da lactose. E aí a pessoa vai soprar, ó, esse aparelhozinho aqui, que vai medir a concentração de hidrogênios. Então ela sopra antes, bebe uma água com lactose e vai soprando a cada 30 minutos. Se aumentar a concentração de hidrogênio, ela é intolerante à lactose, que produziu esse gás. Ou a gente pode avaliar indiretamente pela tolerância à glicose, tá?